Após a reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, o presidente Jair Bolsonaro transmitiu pelas redes sociais a breve conversa que ambos tiveram com representantes da imprensa. Na coletiva, o presidente Jair Bolsonaro confirmou o novo valor do salário mínimo de R$ 1.045. Segundo o ministro Paulo Guedes, o presidente defendeu o espírito da Constituição brasileira. Assista. Deixa eu passar aqui. Presidente, tudo bem? Vamos ver, aqui é a área dele aqui. Alguém decisão sobre o salário mínimo? Isso, presidente. Uma reunião tranquila, coordenada pelo Paulo Guedes. Nós tivemos uma inflação atípica em dezembro, uma inflação tão alta assim, basicamente da carne, e tínhamos que fazer com que o valor do salário mínimo fosse mantido. Então, ele passa via medida provisória de 1.039 para 1.045. Em 1º de fevereiro. Deve ser publicado hoje, né? 1º de janeiro. É uma nova medida provisória. Isso aí nós vamos ter que achar os recursos para fazer isso. Mas o mais importante é o espírito que o presidente defendeu. Quando chegou em 31, quando tivemos que aprovar esse aumento de salário, o espírito que o presidente defendeu foi o da Carta Constitucional, que é a preservação do poder de compra do salário mínimo. Só que a melhor estimativa de inflação que existia no dia 31 de dezembro, de acordo com a pesquisa Focus do Banco Central, acabou ficando abaixo da inflação real. Então o presidente, mantendo esse espírito, o presidente já tinha aumentado em R$2. Em janeiro, ele já tinha botado R$2 acima da inflação para pagar justamente o erro que foi cometido no ano passado. No ano passado, justamente como a inflação ainda não fechou, ela veio um pouco acima também, ficou R$2 abaixo durante o ano inteiro, ficou abaixo. Para não repetir isso, o presidente falou, não, vamos então corrigir já a partir de fevereiro, para não deixar acontecer isso. Quanto deve ser o impacto dessa medida? Isso vai ficar em torno de 2.300.000 e pouco. E como é que vai ser ajustado o orçamento? Nós vamos colocar isso. Nós já temos, eu prefiro não falar da natureza do ganho, que vai ser anunciado possivelmente mais uma semana. Nós já vamos arrecadar mais 8 bilhões, não é o ganho de imposto, nada, são fontes que nós estamos procurando. Nós vamos anunciar possivelmente em uma semana 8 bilhões que vão aparecer, de forma que esse aumento de 2.300 vai caber no orçamento. Agora, naturalmente, dependendo das coisas que nós estamos estimando não acontecer, pode haver um contingenciamento ali na frente. O importante é o compromisso do presidente com a manutenção do poder de compra do salário mínimo, que é uma cláusula constitucional, que nós, justamente, o espírito era preservar, botando R$2 a mais, e de repente a inflação escapou inesperadamente. O presidente está dizendo, olha, o espírito não era manter, então vamos corrigir rápido, não vamos esperar um ano. E pode ser que uma nova LP, presidente, tem uma dúvida jurídica de que, por ter sido publicado dia 31, no novo ano legislativo, poderia acontecer uma nova LP. Vai ser uma nova LP. Não tem que ser uma nova agora. A partir de fevereiro, um projeto de lei não atingiria, seria votado. E pode ser até que se decida. A LP que estava no Congresso, ela fica mantida lá e ignorada. Essa questão de técnica legislativa, mantém, e tem essa outra aqui, vamos correr junto, não vai ter problema. O relator lá, deve ter o mesmo relator, ele faz o devido acesso. A espera uma delas caducar, é isso? E a espera anterior caducar. O relator decide, não tem problema. Como não tem a regra salarial, nós estamos respeitando o espírito constitucional, a regra salarial não está definida. O que o presidente está dizendo é o seguinte, se a gente comete um erro, em vez de esperar um ano, a gente corrige logo. Certo? Ministro, tem possibilidade de contingenciamento? É isso? Não, isso é outro assunto para depois. Obrigado, ministro. Obrigado, ministro. Tchau, presidente. Aí, presidente, tchau. Quanto ao salário mínimo, né, o reajuste ficou abaixo da inflação, o governo pretende corrigir isso? Nós temos um INPC divulgado recentemente que implicaria que o salário mínimo, se fosse seguido estritamente o dado do INPC, ele seria de R$ 1.045.
portanto, R$ 6 a mais do que o que foi enviado em 31 de dezembro na medida provisória, que foi um valor de R$ 1.039. Esses R$ 6, eles têm uma importância grande para os consumidores, para os trabalhadores. Ele impacta positivamente a economia no sentido de dar um maior poder de consumo e é coerente com o mandamento constitucional. Ao mesmo tempo, nós temos o zelo para que haja equilíbrio fiscal. Cada R$ 1 a mais em salário mínimo impacta em 2020 um aumento de despesas associadas, atreladas ao salário mínimo, em 355 milhões de reais. Mas se subir, assim, há a possibilidade assim, de aumentar esses... Há uma possibilidade de subir. O presidente é quem vai tomar a decisão, em conjunto com o ministro Paulo Guedes. Tecnicamente, nós estamos preparados para responder a qual seja a determinação do presidente e do ministro Paulo Guedes. Agora, secretário, o senhor disse que nem metade do ajuste fiscal foi feito para reduzir a dívida pública do Brasil. Quais são as áreas que é possível fazer esse ajuste fiscal? Ela viria na reforma tributária, pela Receita, reforma administrativa? Por onde que vai vir esse ajuste fiscal que ainda está tão insuficiente, na opinião dos senhores? Nós temos que manter esse zelo fiscal. A aprovação da reforma da Previdência foi um primeiro e importantíssimo passo. Controlou a nossa maior despesa primária, que é a despesa ligada a benefícios previdenciários, estimada em 2020 em 680 bilhões de reais, um crescimento da ordem de 50 bilhões em relação a 2019. Então, foi um primeiro passo importantíssimo e muito sólido, muito importante. A reforma administrativa seguirá, ela tem um impacto fiscal, mas tem muito mais uma abordagem de eficiência e valorização do servidor. A reforma tributária, por sua vez, que também seguirá em 2020, é diretriz do governo, ela vai ter um impacto substancial sobre o PIB, sobre o crescimento da economia, o que chamamos de PIB potencial. Ao aumentar o PIB potencial, aumenta a receita obtida e, portanto, facilita em termos de obter equilíbrio fiscal. O esforço fiscal precisa ser continuado e realmente nem metade dele foi feito ainda. Nós estamos com um ano de governo. Nós estamos agora em um patamar muito melhor do que achávamos há 12 meses atrás, mas é preciso manter o zelo e o cuidado fiscal. Secretário, sobre o fim da dedução do trabalho doméstico na receita do imposto de rendas, queria uma palavra do senhor, como é que vocês esperam o impacto disso, o reflexo disso nas contas? Esse número, ele é relevante, não foi uma ação direta do governo. Na realidade, existe um projeto, se não me engano, está na Câmara dos Deputados, seguirá para o Senado e nós aguardaremos qual é a decisão do Congresso Nacional em relação a esse tema. Existem análises internas que fazemos sobre qual é o impacto sobre o mercado de trabalho, em particular com relação a esse segmento. O Congresso Nacional é soberano em suas decisões. Qual o impacto? O impacto é da ordem de alguns bilhões, não chega a 5 bilhões, mas é um impacto relevante. Obrigado, secretário. Obrigado. Não pega, eu falo com vocês. Tá cheio. Qual a primeira pergunta aí? Salário mínimo, presidente. Não vou reunir com o Paulo Guedes agora à tarde. Eu acho que tem brecha para a gente atender, porque a inflação de dezembro foi atípica, né? Por causa do preço da carne. Então vai ser 2 da tarde, 3 partes com o Paulo Guedes para decidir esse assunto. Pelo menos recompor a inflação, é isso? A ideia é no mínimo, né, cara? É isso aí. Agora, cada um real no mínimo, então mais ou menos 300 milhões no orçamento. A barra é pesada, mas a gente não pode, apesar de ser pouco, aumento de 4, 5 reais, tem que recompor. Reforma tributária e administrativa, o senhor acha que... Vou falar com ele hoje de novo, tá? A minha ideia, como já disse para vocês, é fazer da melhor maneira possível, que ela possa ser aprovada e sem muito atrito. Essa que é a ideia. Okay? A economia está recuperando, mas só se pararmos na reforma, a gente pode perder o que ganhou até agora. O Senado o Congresso, no meu entender, está bastante consciente disso. Acredito que não tenhamos grandes dificuldades se apresentarmos uma boa proposta. As medidas para a fila do INSS? Também, devo estar com o Marinho hoje ou amanhã, acho que é hoje. Ele pretende contratar, a lei permite, né, servidores ou militares da reserva
pagando 30% a mais do que ele ganha, para a gente romper essa fila que aumentou muito por ocasião da tramitação da reforma da Previdência. Filme brasileiro no Oscar, presidente. Gostou? Ficção. Isso. Para quem gosta do que o urubu come, é um bom filme. Outra pergunta aí. Assistiu ou não? Eu vou perder tempo de uma porcaria dessa, pô. Outra pergunta aí. Presidente. Não, ele tava, pelo que eu fiquei sabendo, ele tava meio alterado, né? E parece que tomou um banho, não entrou, né? Estou no lago aqui, foi tomar um banho aqui pelo jeito, tava caloroso, deve ter sido isso aí. Presidente, o senhor mantém a ideia de dar subsídio a igrejas para energia elétrica? Eu estou apanhando e não decidi nada ainda. Eu não sei por que essa gana de dar pancada em mim o tempo todo. Eu assinei o decreto. É por que essa pancada? O senhor vai assinar? Pô, eu decido aos 48 segundos tempo, ou 54, né? Que o Palmeiras ganhou um jogo aos 54 segundos tempo. Eu decido na hora certa. Mas qual que é a sua opinião? Não tenho opinião para te dar. Peraí, vocês... Tem uma colega de vocês que fez um livro, se leu o meu pensamento. Eu acho que eu não tenho que conversar com vocês. É só escrever o que você achar. Orçamento o senhor deve assinar quando nessa semana? É no limite, o seu 15 dias úteis, né? No limite, né? Presidente, em relação ao livro, a jornalista... O livro fake news, o livro mentiroso, eu não vou responder sobre o livro. Outra pergunta aí. Outra pergunta aí. O depoimento, presidente? Acabou a entrevista. Valeu, presidente. Obrigado. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.